Poluição das águas e saneamento. A aula de hoje, né, ela pretende que vocês aprendam um pouco sobre por que a água ela pode estar poluída por ação antrópica ou até ação natural mesmo, né? E um pouco sobre as características dessa poluição, né? Porque a gente vai estudar depois as características da água conforme os parâmetros. Porque vai basear nesses parâmetros, como por exemplo DBO, DQO, né, pH, turbidez, que a gente vai adequar a água que a gente vai tratar na nossa estação de tratamento de água aos padrões de potabilidade que são preconizados na Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde. Então, vamos começar a entender esses mananciais, né? E com relação já ao nosso saneamento. Bom, a poluição das águas e saneamento, vamos falar um pouquinho dos conceitos básicos. A poluição pela Política Nacional de Meio Ambiente, que foi dada pela lei, instituída pela Lei 6938 de 81, ela diz que a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, de modo direto ou indireto, ou seja, direto ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, isso pode ser definido como a poluição, de acordo com esta lei. Saneamento, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeito contrário sobre seu bem-estar físico, social ou mental, né? Então, as ações de saneamento estão muito presentes no nosso dia a dia. Tratamento de água, né? Distribuição de água tratada, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos urbanos, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos. Todas essas ações, né, elas são ações previstas no saneamento, para que a gente possa controlar esses fatores do meio físico do homem, porque, do contrário, se não tivesse tratamento, né, do esgoto, se não tivesse a coleta do esgoto, poderia haver um efeito contrário sobre o bem-estar físico, social ou mental, né? Primeiro que se sente é da saúde. E falando sobre a saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doenças, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O que nós podemos perceber na figura 1.2 do livro do professor Jordão, professor Pessoa, né, de 2005, que sobre a evolução da taxa de mortalidade infantil e da população abastecida de água na região metropolitana de São Paulo. Nós podemos perceber que até a década de 70, né, um período inicial que está compreendido em verde aqui nessas linhas tracejadas verde, né, nós temos as setas mostrando o período, entre 1960 e 71, houve um grande aumento na mortalidade infantil. Qual é a linha que mostra a mortalidade infantil? É a linha cheia, né? Então, do gráfico, né? Então, por quê? O eixo X do gráfico nos mostra os anos, 1960 até chegar em 82, né? E o eixo Y mostra a porcentagem de população urbana que estava atendida por sistemas de saneamento. Então, o que a gente pode ver, né? Essa população essa porcentagem da população atendida, ela é dada pela linha tracejada preta, né? Então, essa linha tracejada preta pode ver que entre 1960 até 71 não passou dos 60% ali, né? Dos 65%, não chegou a 70%. Um pouco mais que 65% ali, 67% no máximo, no ano de 63. Ela não passou disso.
E o que a gente observa na linha preta contínua, que não é a tracejada? Houve um aumento muito grande da mortalidade infantil, né? Então, é o primeiro que sente a falta de ação nos sistemas de saneamento básico, né? Que era um pouco mais que a metade só. A partir de 74, que foi o período em que a gente mostra com as linhas azuis, né? A seta azul, a linha tracejada azul, o que a gente percebeu? Houve um progresso de sistema de abastecimento de água, né? Ou seja, ele estava na base dos 60%, pouco mais que 60% da população urbana em 74, e alcançou em 81 95% da população urbana. Os senhores podem observar que a linha, elas até se cruzam, as tendências mudam. Ou seja, aumentou a porcentagem da população abastecida, podemos ver pela linha tracejada preta, né, que foi de 60% até 95%. O que aconteceu com a linha tracejada, a linha contínua preta? Houve um decréscimo muito grande da mortalidade infantil, uma diminuição expressiva nas taxas de mortalidade infantil, né? Ainda do livro do professor Jordão e Pessoa, 2005, né? O que nós temos aqui, né? O Brasil, como um todo, né? Ele tem 91,7% de população abastecida por água e 50,4% de população que é atendida pela coleta de esgoto. No Brasil como um todo, a mortalidade infantil, que é o número dividido por 1.000 crianças nascidas vivas, né? No Brasil como um todo é 27,4 para cada 1.000 nascidos vivos. A gente pode ver alguns outros números de acordo com o livro do Jordão e Pessoa para as regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, né? E Centro-Oeste, com relação ao abastecimento de água e a coleta de esgoto e a mortalidade infantil respectiva de cada região. O que são essas setas verdes? Significa que quanto maior o abastecimento de água e quanto maior a coleta de esgoto, a porcentagem de população que é atendida pelas ações do sistema de saneamento básico, menor são os índices de mortalidade infantil, né? Cuja unidade, né, é um número dado para cada 1.000 crianças nascidas vivas. Então, a gente pode observar isso. Classificação ambiental de infecções que são relacionadas com as excretas. São doenças que são fortemente dependentes de aspectos de higiene pessoal e abastecimento doméstico de água, de acordo com o livro do professor Jordão e Pessoa, sobre tratamento de esgotos, 2005. Temos a categoria 1, cuja característica é não latente, baixa dose infecciosa, ou seja, sem organismos. As infecções que podem ser causadas por essa categoria: enterobiase, infecções por vírus entéricos, imunolepíase, amebíase, giardíase, balantidíase, né? Quais são os focos dominantes de transmissão? Contaminação pessoal, contaminação doméstica. Quais são as estratégias principais de controle? Abastecimento doméstico de água, educação sanitária, melhores condições de moradia, disponibilidade de privadas. A categoria 2 é a categoria cuja característica é não latente, média ou alta dose infecciosa, 10.000 organismos para começar a infecção, moderadamente persistente e possível de multiplicação. Quais são as infecções que são causadas por micro-organismos com essas características da categoria 2? Febre tifoide, salmonelose, shigellose, cólera, enterite por Escherichia coli patogênica, enterite por Campylobacter. Quais são os focos dominantes de transmissão? Contaminação pessoal, contaminação doméstica, contaminação da água, contaminação da lavoura.
Quais são as estratégias principais de controle? Abastecimento doméstico de água, educação sanitária, melhores condições de moradia, disponibilidade de privadas. Ainda sobre a classificação ambiental de infecções relacionadas com as excretas, que são das doenças que são muito dependentes do sistema de coleta de esgoto sanitário, vejamos agora a categoria 3, cuja característica é que é latente, persistente, mas que não tem hospedeiro intermediário e que é incapaz de multiplicação também. Quais são as infecções cujas características pertencem a essa categoria? Ascaridíase, tricuríase, estronglodíase. Os focos dominantes de transmissão: contaminação do solo, contaminação dos campos e da lavoura. Quais são as estratégias principais de controle? Disponibilidade de privadas, tratamento antes da disposição de esgotos à terra. A categoria 4 é latente e persistente, e que agora tem hospedeiros, quais sejam vacas e porcos, mas também incapaz de multiplicação. Um exemplo é a teníase. Quais são os focos dominantes de transmissão? A contaminação do solo, contaminação dos campos e a contaminação da comida animal. Quais são as estratégias principais de controle? Disponibilidade de privadas, tratamento antes da disposição de esgotos à terra e inspeção da carne previamente ao consumo. E ainda de acordo com o professor Jordão e o professor Pessoa, no livro Jordão e Pessoa, 2005, na categoria 5 podemos falar dos micro-organismos que são latentes e persistentes, têm hospedeiros intermediários, aquáticos, são capazes de se multiplicar, exceto o Diphyllobotrium. Quais são as infecções? Infecções como esquistossomose, clonoriose, difilorobotriose e várias outras, né? E quais são os focos dominantes da transmissão? Como os hospedeiros intermediários são aquáticos, o foco dominante está na contaminação das águas superficiais. Quais são as estratégias principais de controle? Disponibilidade de privadas, tratamento antes da disposição de esgotos, controle dos hospedeiros aquáticos, controles de animais, também dos reservatórios e o cozimento adequado de peixes e vegetais aquáticos. Na categoria 6, a característica: os insetos são os vetores, estão relacionados com as excreta, como moscas, né? Então, por exemplo, a filariose de Bancroft, quando transmitida pelo Culex pipiens, e as demais listadas nas categorias 1, 2 e 3 que possam ser transmitidas por moscas e baratas. Quais são os focos dominantes de transmissão? Reprodução de insetos em locais contaminados por fezes. As estratégias principais de controle: a eliminação dos locais de produção de insetos. Ainda de acordo com os professores Jordão e Pessoa, que são os autores dessa tabela, em seu livro Tratamento de Esgotos Sanitários, de 2005, a latência é quando um organismo latente necessita de algum tempo no ambiente extraintestinal antes de se tornar infectável ao homem. A persistência relaciona-se à habilidade de um organismo sobreviver em um ambiente extraintestinal. Observando-se a coluna das estratégias principais de controle dessas tabelas que vimos nos slides anteriores, o que a gente pode verificar? A importância da coleta e do destino final adequado das águas servidas, né? Então, quando a gente fala de esgoto doméstico, é muito importante o tratamento dos esgotos domésticos. Como eu disse a vocês, as disciplinas estão todas interligadas. Por quê? Porque depois há que se diluir o esgoto tratado desde que esteja dentro dos padrões de lançamento previstos pelas leis, né? E resoluções correlatas, porque esses serão o quê? Os mananciais que, por vezes, podemos pegar para ser o manancial que vai fornecer a nossa água bruta para o tratamento de água de abastecimento.
Poluição dos corpos d'água. A poluição ocasionada aos corpos d'água pode ser através do lançamento de esgotos sem tratamento. E isso é errado, né? Conforme a tabela 3 a seguir. Ou, às vezes, parcialmente tratados. Também é errado. A gente tem que ter o quê? O tratamento e se enquadrar dentro do padrão de lançamento. E esse lançamento tem que ter outorga, né? O comitê de bacia tem que estar a par, né? Tem que estar de acordo com esse lançamento do esgoto tratado, né? Mas, se ocorrendo esse lançamento, né? Ainda que inadequado, erroneamente, né? Pode ocorrer a poluição. E essa poluição é função das mudanças da qualidade que vão ser originadas no corpo receptor e das implicações relacionadas às limitações aos usos da água. Nós temos resolução CONAMA que fala que classifica nossos corpos d'água, né, de acordo com classe 1, 2, 3, 4, né, de acordo com o uso que vai ser da água, né? Então, classe 1 e 2, as classes mais nobres, né? 3 e 4 já não tanto, né? Então, falando sobre qualidade das águas e uso e ocupação na bacia do solo, na bacia hidrográfica, o que nós podemos verificar nessa figura 2 entre essa inter-relação entre uso e ocupação do solo e os focos que podem alterar a qualidade de água. Então, a gente tem aqui uma bacia hidrográfica, né? Cujo exutório vai sair ali num rio, né? E vemos os limites da bacia hidrográfica. Bom, temos o rio curso principal, né? E temos também os cursos aqui, os afluentes, né? Então, o que a gente pode ver nos afluentes? Desde as matas e florestas, na parte superior dessa bacia hidrográfica aqui, né? Na representação esquemática aqui. Nós podemos ter já uma contribuição natural da matéria orgânica em decomposição. Isso pela ciclo hidrológico é levado principalmente ali pelo escoamento superficial. Então, a matéria orgânica, né, ela começa a se decompor e está em cima do solo, sobre o solo, e dá uma chuva, isso daí vai pelo escoamento superficial, e vai o afluente que vai descarregar lá no nosso curso principal, né? Agora, ainda na parte superior, um pouco mais à direita, falemos um pouco do distrito industrial, que vai mandar os seus despejos tratados. Como é que fala? Esses despejos, eles devem ser tratados antes do lançamento, da diluição do despejo no corpo d'água, né? Depois da Política Nacional de Recursos Hídricos, muito se falou e muito foi desenvolvido no sentido de reuso de água para usos menos nobres, né? Então, para diminuir, inclusive, a quantidade desse despejo para a diluição dos corpos d'água, que, inclusive, isso é passível de cobrança sobre o uso da água e também tem que ter outorga. Ainda na parte superior, um pouco mais à direita, perto do exutório, a gente pode dar o exemplo ali de um loteamento em construção. Um loteamento em construção, você tem uma cobertura vegetal que vai ser arrancada para que haja a implantação desse loteamento. E aí as partículas de solo vão ser muito mais facilmente carreadas para os afluentes, né? Então, isso pode ir, né? E vai pelo escoamento superficial, pode até assorear os cursos d'água, né? E então, você vai ter muito mais partículas, né? De solo que vão ser carreadas ali para os afluentes e para o curso principal, por causa da arrancada dessa cobertura vegetal. O que mais que nós temos? Agora vejamos a parte inferior, né? Um pouco mais à esquerda, a área urbana. A área urbana, como que ela pode influenciar na qualidade da água? O lançamento de esgotos tratados, né? Tem que ser dentro do padrão de lançamento desses esgotos, né? A drenagem urbana, que vai de maneira mais... o esgoto tratado de maneira mais concentrada. E de uma maneira mais distribuída, uma contribuição mais distribuída da drenagem urbana,
A gente sabe que a micro e a macro drenagem urbana, ela altera, inclusive, os padrões de enchente, né? Porque antes uma chuva, né, uma precipitação teria que infiltrar no solo. A infiltração é menor na área urbana, porque o asfalto que impede a infiltração. Então, ela adianta o pico da enchente e aumenta o pico da enchente quando a gente vê um hidrograma, né, considerado com a mesma área em condições naturais, né? Então, e essa drenagem urbana vai lavando tudo que ela acha pelo caminho, óleos, graxas, né? As partículas de solo, né? Então ela vai lavando tudo que ela acha pelo caminho e isso daí pode também contribuir para a alteração na qualidade de água, tanto dos afluentes quanto do curso principal. Nas agriculturas e pastagens, que está na parte inferior, um pouco mais à direita, né? Nós temos o que? A contribuição dos agrotóxicos de maneira distribuída, dos fertilizantes, né? E isso daí pode alterar e muito aí a qualidade do curso d'água, tanto o afluente quanto do curso principal. Então, todo esse uso, essa ocupação do solo na bacia hidrográfica, por várias razões, ela pode, desde as ações antrópicas e da consequência de fenômenos naturais, a qualidade das águas dessa bacia hidrográfica podem ser em muito alteradas. Quais são os inconvenientes nos corpos d'água causados, por exemplo, pelo lançamento de esgoto não tratado? Matéria orgânica solúvel. Essa matéria orgânica solúvel, ela vai causar a depressão do oxigênio que está nos rios e estuários. Por quê? As bactérias, elas vão precisar, principalmente, né, as aeróbias, elas vão precisar do oxigênio dissolvido como aceptor de elétrons para a decomposição da matéria orgânica. Se tem matéria orgânica solúvel, há um substrato para aquela bactéria e ela vai decompor essa matéria orgânica às custas do consumo de oxigênio, que é o aceptor de elétrons, ou seja, ele recebe o elétron da matéria orgânica que foi oxidada, que perdeu o elétron. O despejo deve estar na proporção da capacidade de assimilação do curso d'água em relação a um efluente normal. A capacidade de autodepuração, que a gente aprende lá na disciplina de sistemas de tratamento de esgoto. Isso é levado em conta quando, inclusive, há o pedido para a outorga, né, para diluição de esgoto tratado, se está de acordo com a capacidade de autodepuração daquele rio. Um modelo muito usado para quem já estudou essa disciplina é o Streeter-Phelps, né? Mas a gente tem vários programas, inclusive da APA, né? Que um para rios, outro para lagos e reservatórios, né? Que faz a simulação de vários parâmetros, DBO, DQO, né? Matérias orgânicas solúveis que produzem gostos e odores. Por exemplo, as fontes de abastecimento de água, os fenóis. Né? Matérias tóxicas e íons de metais pesados. Quais são os exemplos? Cianeto, cobre, zinco, mercúrio e outros. Geralmente, o despejo desses materiais é sujeito a uma regulamentação estadual e federal. Há lei para isso. Então, se houver de maneira errônea, eles vão apresentar problemas de toxidez e transferência através da cadeia alimentar. Cor e turbidez são indesejáveis do ponto de vista estético. E, com isso, vai exigir um trabalho maior à estação de tratamento de água. A gente já falou um pouco sobre a turbidez, que depois do filtro, a turbidez ela tinha um limite para que ela não servisse de escudo, de proteção aos micro-organismos na operação da desinfecção. Elementos nutritivos, nitrogênio e fósforo, eles são capazes de aumentar o fenômeno da eutrofização dos lagos e pântanos. São inaceitáveis nas áreas de lazer e recreação. Materiais refratários, eles vão formar espumas nos rios. Já vimos na TV vários exemplos, infelizmente, né, de espuma nos rios, né? Não são removidos nos tratamentos convencionais. Óleo e matérias flutuantes. Os regulamentos exigem, geralmente, a completa eliminação
são indesejáveis esteticamente e vão interferir com a decomposição. Ácidos e álcalis. Há uma exigência de neutralização pela maioria dos regulamentos, porque eles vão interferir com a decomposição biológica e com a vida aquática. Substâncias que produzem odores na atmosfera, principalmente com a produção de sulfetos e gás sulfídrico. Matérias de suspensão formam bancos de lama nos rios e nas canalizações de esgotos. E a temperatura é a poluição térmica que vai conduzir ao esgotamento de oxigênio dissolvido. Por quê? Porque a gente tem um valor, uma concentração de saturação relacionada à temperatura, né, e à altitude, né? Quem estudou sistema de tratamento de esgoto viu isso, né, ou vai ver ainda quando estudar, que a gente vai ver que a concentração de saturação está relacionada com a altitude, né? E dependendo da temperatura, eu tenho maior atividade microbiológica dos micro-organismos. E essa atividade maior, ela vai demandar mais oxigênio dissolvido. Então, por isso que há também exigências no tocante ao lançamento de efluentes com relação à temperatura, né? Quais são as rotas do uso da água? Vimos nas primeiras aulas, mas sempre é bom ver, né? Então, o que a gente tem aqui? Água subterrânea, né? Ela pode ser, a gente já viu no caso de água superficial, aqui nesse exemplo do von Sperling, né? Professor von Sperling, de 1996, está em água subterrânea. Então, temos manancial subterrâneo, pegamos a água bruta e levamos, pela adução da água bruta, a uma estação de tratamento de água, que é o foco da nossa disciplina aqui, né? Essa água tratada, ela vai ser distribuída para a área urbana, através de uma rede de distribuição de água, né? Algumas cidades pegam parcela de água bruta da água subterrânea e uma parcela de água superficial. É o caso dessa representação esquemática, que também tomaremos a água bruta por meio de um sistema de adução, né? Lá da captação. Vai passar pela estação de tratamento de água com todas as operações unitárias que nós veremos nesse curso. E a água tratada é servida à população urbana pela rede de distribuição de água, né? Bom, aí é gerado o quê? Um esgoto bruto nas casas, que vão passar pela rede de coleta de esgotos e vai ser levada para a estação de tratamento de esgotos. A resolução CONAMA, que prevê o reuso agrícola, por exemplo, de lodo de esgoto, né, que pode mandar para a área rural, né? E também essa rede coletora, né, a gente vai mandar uma parcela de esgoto tratado para o lançamento, né, a diluição na água superficial. E depois do advento da Política Nacional de Recursos Hídricos, muito se falou em termos tecnológicos do reuso da água, para usos que não sejam tão nobres quanto o consumo humano, né? Então, nós podemos ver que, por que a gente falou de esgoto da poluição? Porque a água superficial, esse manancial, ele recebeu o esgoto tratado. Existia uma outra cidade, né, mais a montante, que também lançou seu esgoto tratado. Então, pela capacidade de autodepuração dessa água superficial, essa água bruta chegou para ser tratada aqui, nessa representação esquemática. Assim como uma outra cidade, a jusante, vai receber o resultado de toda essa ação, né? Então, é importante que saibamos o que compõe essa poluição, o que muda a qualidade da água, porque é essa água bruta, essa matéria-prima que eu vou tratar lá na estação de tratamento de água. Fontes de poluição. A poluição ela pode ser pontual, quando os poluentes alcançam o corpo d'água de modo concentrado no espaço, ou de forma difusa, né? Quando ela está mais distribuídas. Eles são introduzidos no corpo d'água, difundidos ao longo de parte da sua extensão, como foi o caso da drenagem pluvial, que a gente viu alguns slides anteriormente.
Temos aqui, de acordo com o professor von Sperling, em 1996, a poluição pontual e a poluição difusa. Poluição pontual, uma descarga concentrada no curso d'água, e a difusa, uma descarga distribuída no curso d'água. As fontes naturais de poluição, por exemplo, a poluição atmosférica. A chuva, ela pode lavar, né, o ar. A gente até fala quando o tempo anda muito seco, né, que precisa de uma chuva para lavar o ar, né, a gente fala muito sobre isso, né. E ela pode diluir esses constituintes ácidos ou material particulado, metais, nutrientes, etc. Elas podem ser de origem natural, como, por exemplo, a ação erosiva do vento, ou ação vulcânica, ou ainda vir em decorrência de atividades industriais. Às vezes, a poluição atmosférica industrial em determinada localidade vai se tornar poluição hídrica, porque ela vai, a hora que ela é introduzida no ciclo hidrológico, ela é incorporada, carreada pelas chuvas e pelo vento, ela pode alcançar outras localidades mais longínquas. Outro tipo, minerais dissolvidos. As águas subterrâneas, durante o escoamento subterrâneo, até o ponto de afloramento ou de captação, eles podem ter excessivas concentrações de minerais dissolvidos. Por quê? Um lençol freático, ele recebe a água que é infiltrada no solo, que vai lixiviando esse solo, lavando esse solo. E ele pode o quê? Diluir algumas substâncias e levar lá para aquela água subterrânea, né? Também nos aquíferos, nas áreas de recarga, isso pode acontecer, né? Então, elas podem acarretar em efeitos desagradáveis, como a dureza ou outros, né? Até mesmo alguma toxicidade ao corpo da água. A dureza, para o pessoal se lembrar, é quando é difícil da gente fazer espuma com a água, né? Dissolução de vegetação. Produtos resultantes do lixiviamento da vegetação, a hora que entra em contato com a água durante uma precipitação, em geral, elas vão exercer alta demanda de oxigênio. O que é a demanda de oxigênio? Aquela DBO, demanda biológica de oxigênio, né? Então, ela vem uma matéria orgânica, né? E as bactérias elas vão precisar do oxigênio para fazer a decomposição, porque a decomposição se dá às custas do consumo do oxigênio dissolvido. E pode acarretar à água uma cor elevada. Um exemplo é o Rio Negro. E muitos lagos, né, também sujeitos ao decaimento e dissolução da vegetação. Fontes naturais de poluição. Floração aquática. É um fenômeno natural em lagos e rios, né? E quando a atividade antrópica dá a sua reforçada, vai ser acelerado, né? Como, por exemplo, um processo de eutrofização rico em nutrientes, o lançamento inadequado de esgoto não tratado, pode acarretar no lançamento desses nutrientes, né, e ocorrer essa floração aquática. Escoamento superficial. O escoamento superficial natural, ele colabora muito com uma parcela de poluição, conforme a gente falou naquela representação da bacia hidrográfica. Por quê? Ele carreia, né, as partículas, quer seja por origem antrópica ou natural, mas ele carreia, né? Por exemplo, uma causa natural, a erosão do solo, leva, né, provocando, por vezes, o assoreamento no curso d'água. Na medida que a atividade humana desbasta a vegetação protetora do solo, como a gente falou no caso do loteamento, ele vai aumentar o efeito do escoamento superficial no arrasto de areia, argila, silt e matéria sólida em suspensão. E isso pode, em casos mais graves, ocorrer o assoreamento do curso d'água. Aqui, só para a gente lembrar um pouquinho do ciclo hidrológico. Falamos tanto do ciclo hidrológico, porque quando é incorporado no escoamento superficial, quando a poluição atmosférica, né, leva para um local mais longínquo. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui, né, do Beer e Beschwitz, de 1987. Vamos começar com a precipitação. Então, a precipitação, né, ela vai cair, e aí ela vai começar a se infiltrar no solo, ter a capacidade dele de infiltração. Quando ele atinge um limite, começa a ter o quê? O escoamento superficial. Essa infiltração, né, indicado por I, ele pode achar uma lente, né, que é impermeável e ter o quê?
Uma água suspensa. Essa água suspensa seria quando a gente perfura um poço ali, é como se achássemos o quê? O lençol freático, está na pressão atmosférica, né? E eu tenho fluxo em meio não saturado. O que é não saturado? É quando todos os vazios do solo ainda não estão ocupados por água, né? A água subterrânea, a gente já tem o nível da água subterrânea, né? Quando você tem o fluxo já em meio saturado, 100% dos vazios estão completos aí pela água que se infiltrou. Se essa água subterrânea está entre duas camadas confinadas, né? Essa pressão é maior que a atmosférica e a gente tem o aquífero, né? Bom, o fluxo de água subterrânea, o fluxo preferencial, né? Ele vai, vocês estudam pela lei de Darcy, né? Quando vê a hidrologia, quando vê águas subterrâneas, essas disciplinas, né? A perenidade de um lago, a perenidade de um rio, né? Em épocas de seca, né? E ela está indo em direção ao quê? A água do mar, né? E vou ter, inclusive, uma interface água doce e água salgada, ali quando eu tenho também aquela água subterrânea lá abaixo do mar, né? Bom, até chegar lá, o que acontece? Essa água subterrânea, ela contribui para a perenidade, por exemplo, daquele lago, que vai ter a evaporação dele, né? Teremos o escoamento superficial, que é o R de runoff, né? E o ET é evapotranspiração, né? Que é o que? A transpiração e evaporação das plantas, né? Lembrando que uma parte fica interceptada também nos telhados, nas folhas das plantas, né? Uma parte dessa precipitação. O que evapora volta para a atmosfera, né? Forma as nuvens, né? Que vão sofrer a massa, o movimento das massas de ar úmido, podendo levar uma poluição atmosférica de um local para outro local bem longínquo, né? E quando se forma a precipitação, ela de novo fecha esse ciclo, né? O rio, não vamos esquecer dos rios, né? Então temos o rio que por vezes ele contribui para a água subterrânea, por vezes é a água subterrânea que contribui, né? Depende da época do ano. E no Brasil nós não temos, mas o ciclo hidrológico ele considera o que? A neve e o gelo também. Temos o derretimento da neve, do gelo, né? Vai ter o escoamento superficial desse derretimento e também a sublimação da neve diretamente para a atmosfera nas nuvens, né? Então, esse é o ciclo hidrológico. E daí a gente vê que uma poluição ela pode ser incorporada, carreada pelo escoamento superficial, né? Algumas características do solo, se ele tem muito ferro, alguma coisa pode ser carreada para a água subterrânea e essa água que nós vamos tratar, né? Então é muito interessante da gente relembrar o ciclo hidrológico. A poluição por contribuição de áreas agrícolas. Já vimos naquela bacia hidrográfica, né, que a gente viu uns slides anteriormente, a contribuição de nutrientes dos fertilizantes, né, que vão causar problemas de toxicidade, ocasionados por quê? Pesticidas, herbicidas, que depois do lançamento ao solo, geralmente em excesso, eles vão alcançar os corpos d'água, como água de irrigação ou de retorno, ou ainda como água que veio junto com o escoamento superficial após a chuva. E eles são persistentes, esses tipos de compostos. Poluição por contribuição de águas servidas urbanas. Fontes pontuais, esgotos domésticos e industriais. Eles devem ser tratados, vamos lembrar que eles devem ser tratados. Eles têm que estar dentro do padrão de lançamento. Quais são as consequências? É a depleção do oxigênio dissolvido no curso d'água. Nós já vimos que o quê? As bactérias que estão no meio, se ela encontra, elas são aeróbias, ou seja, elas usam o oxigênio como aceptor de elétrons, é aquele que vai receber o elétron da matéria orgânica que vai ser oxidada, ou seja, vai entrar em decomposição. Porque as bactérias, elas estão querendo o quê? Uma fonte de energia que vem da matéria orgânica, né? E uma fonte de carbono, né? E para o que elas possam manter a vida e poder se multiplicar também. Então, isso acontece às custas o quê? Da depressão do oxigênio dissolvido.
Também, os esgotos domésticos e industriais podem contribuir para a descarga de sólidos, organismos patogênicos, como a Escherichia coli, nutrientes, como nitrogênio e fósforo, e no caso de esgotos industriais, especificamente, a contribuição de metais e de várias substâncias. Vamos lembrar, existem leis e regulamentos, resoluções que normatizam o padrão de emissão. E mesmo vendo isso, ainda vai para o comitê de bacia para ver se pode ou não. É sujeito a outorga, dependendo do caso, né? Se pode ou não, dependendo do caso, pode não haver, não ser possível, né? Dependendo da bacia hidrográfica. Porque aí tem que haver estudos de capacidade de autodepuração, para que todos possam ter direito, né, ao uso daquela água, né, da bacia hidrográfica. Conforme a vazão e grau de tratamento, alcança os corpos d'água com maior ou menor carga e concentração. Bom, o retorno ao rio pode acontecer dos lodos da estação de tratamento de água, erroneamente, e dá uma poluição por contribuição de águas fervidas urbanas. Nesse curso, nós veremos o que fazer com o lodo da estação de tratamento de água. Por quê? Nós vamos separar, fazer flocos, separar as matérias que alteram, as partículas que alteram a qualidade da água e que não a deixam estar no padrão de abastecimento da Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde. Então, isso vai gerar um lodo, porque eu não vou sumir com a matéria, né? Eu não posso criar nem destruir, eu vou separar ela. A massa líquida vai servir como água de abastecimento, mas isso vai criar um lodo. E nessa disciplina nós vamos ver o que nós vamos fazer com esse lodo da estação de tratamento de água. Como que a gente prevê em função dos sólidos suspensos presentes naquela água, em função do tipo de coagulante usado, se é de ferro ou de alumínio. Então a gente pode prever. Então vai ter coagulante, vai ter alguns produtos químicos utilizados, vai ter micro-organismos, né? Então, esse lodo, a gente pode tentar fazer um reuso dele, né? Para construção de tijolo, por exemplo, né? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que desidratar, né? A gente pode usar sistemas mecanizados para desidratar esse lodo, né? E ele vira o quê? Um resíduo sólido. E aí a gente vai estudar na disciplina de resíduo sólido como que a gente vai tratar desse lodo de estação de tratamento de água. Não pode simplesmente retornar ao rio. O lodo é constituído basicamente pelo coagulante, que foi usado na coagulação e floculação, que é de ferro ou alumínio, pelos sólidos sedimentados, que na água bruta eles estavam como partículas coloidais, que a gente desestabilizou lá na coagulação, areia e sólidos em suspensão, assim como de bactérias e organismos, e também pela água de lavagem dos filtros. Então, a gente tem que ter no nosso projetinho de estação de tratamento de água as unidades de condicionamento e desidratação do lodo produzido. Pode ser leito de secagem, né? A gente pode usar sistema mecanizado, que vão gerar as tortas, né, desse lodo de ETA, e aí a gente vai gerenciar esse lodo de ETA como um resíduo sólido. Ainda causas diversas, áreas de mineração. Pode haver a percolação, e aí dá uma contribuição de cargas expressivas de ácidos, metais, etc. Área de influência de aterros sanitários. Os aterros sanitários, eles devem ser construídos, o projeto, execução e operação dele de acordo com normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, as ABNTs e NBR, né? Temos para pequenos aterros e aterros que não sejam os pequenos, né? Então, tem que haver um sistema de cobertura, impermeabilização e também de controle de qualidade das águas subterrâneas. No mínimo 4 poços, 1 a montante e 3 a jusante do fluxo preferencial da água subterrânea, para que justamente o lixiviado, né? O que é o lixiviado? Que forma aquele chorume desses aterros sanitários de resíduo sólido urbano, não seja lixiviado para a água subterrânea. Então, tem critérios de projeto, construção e operação para que não ocorra isso,
né? Então, a gente tem estudos, né, do subsolo, que ele tem que ter um coeficiente de permeabilidade menor que um dado número, dado por norma. Você tem que ter a impermeabilização da área de fundo, geomembranas, né? Por quê? Porque a poluição pelo chorume, ela é caracteristicamente orgânica. A DBO e DQO delas é muito, mas muito maior que do esgoto in natura, né? Então, é tóxico. Então, nós temos um monitoramento da qualidade dos aquíferos correspondentes. A maior superfície que eu achar do aquífero tem que ter uma distância mínima do fundo daquela vala que tem que ser também impermeabilizada, né? Então, esse monitoramento da qualidade dos aquíferos, ele se estende até depois do fechamento do aterro, né? Por um período mínimo que pode ser aumentado em função do órgão de controle ambiental. E também a qualidade dos rios aos quais são afluentes naquela bacia, né? Reservatórios de acumulação. Há uma deterioração na qualidade da água em função dos fenômenos de floração de algas. Porque a água é mais paradinha, a velocidade dela é menor, né? Se ela recebe algum despejo inadequadamente, pode haver floração de algas, o fenômeno da eutrofização, pelo excesso de nutrientes como nitrogênio e fósforo. Como a velocidade é menor, eu posso ter um acúmulo maior de descargas sólidas que vão lá para o fundo, decantam, chegando até numa anaerobiose da camada de fundo de reservatório, né? Às vezes até mandando metano, né? De forma difusa aí em algum reservatório. Então, em descargas de fundo, o impacto dessa concentração nula de oxigênio dissolvido no rio, quem viu limnologia sabe disso, que a concentração de oxigênio ela vai decrescendo à medida que vai aumentando a profundidade, né? O impacto dessa concentração ajusante, às vezes, será expressivo, dependendo de como a gente gerenciar esse reservatório. Quais são os poluentes em potencial? Eles são classificados com relação à forma, em sólidos, por exemplo, a areia, cascalho, silt, argila, cinzas, lodo, o lixo, né, os resíduos sólidos, entre outros. Líquidos, esgotos sanitários, esgotos industriais, pluviais, lixiviado de áreas agrícolas, de aterros, né? E gasosos, são aqueles que são emitidos para a atmosfera que podem, em função do ciclo hidrológico, regressar aos mananciais. Com relação à natureza, os poluentes podem ser físicos, como sólidos em suspensão, sedimentáveis, que têm um peso maior, uma massa maior, então sujeito à sedimentação, flutuantes, e também outro poluente em potencial físico é o calor, que a gente já viu com relação à temperatura, né? Químicos, compostos orgânicos, como a matéria orgânica, inorgânica, né, que às vezes pode vir de despejos industriais inadequados, radioativos e biológicos, as bactérias, protozoários, vírus, fungos, organismos patogênicos. Então, essa é a matéria-prima que está chegando. Então, desde que esteja na classe, né, da resolução CONAMA para abastecimento humano. Então, a gente vai ver mais adiante no curso a concepção da estação de tratamento de água em função da qualidade desse manancial. No curso, nós veremos o tratamento completo, todas as operações, e depois ainda veremos tratamento físico-químico. Por quê? Porque nós temos poluentes, e nós veremos nos tópicos, né, os nossos poluentes emergentes, né, que vão exigir tecnologias de tratamento físico, químico, avançadas para sua remoção. Com relação ao tipo em geral, as substâncias podem ser aquelas tóxicas que afetam a saúde, ou apenas a qualidade organoléptica, sabor e odor, que consomem oxigênio, como a matéria orgânica, conforme nós vimos, as químicas refratárias que permanecem, né? Mesmo com o rio tentando se autodepurar, ali ela permanece, o decaimento dessa substância química é muito difícil. Nutrientes pode ser outro tipo de poluente potencial, como o nitrogênio, o fósforo, que pode dar eutrofização. A matéria sólida, que pode ocasionar turbidez, cor. Organismos transmissores de doenças, por exemplo, os patogênicos, como a Escherichia coli.
substâncias radioativas, né? E para isso elas são gerenciadas, substâncias radioativas, pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. E o calor é um tipo de poluente que pode também alterar a biota em função do aumento aí da atividade microbiológica e com isso o decaimento do oxigênio dissolvido. Substâncias tóxicas que podem afetar a saúde. Compostos orgânicos que afetam a saúde, como arsênico, bário, cádmio, chumbo, cianetos, cromo, fluoretos, mercúrio, nitratos, prata, selênio. Compostos orgânicos que afetam a saúde, diversos, né? Trialometanos, tetacloroeteno. E a ação adversa à saúde pode ocorrer em 3 patamares. Por efeito de curta duração e imediato, às vezes pelo efeito crônico, porque vai se bioacumulando no organismo por longo período de tempo de exposição, e às vezes com implicação genética para futuras gerações, né? O que pode haver, que nós vamos ver como uma preocupação na estação de tratamento de esgoto? O perigo de formação de compostos tóxicos como subproduto pela desinfecção pelo cloro. E o cloro é amplamente usado, ele tem várias vantagens, mas a gente tem que tomar cuidado para não haver a formação desses trialometanos, é um composto tóxico, né, que é formado como subproduto da desinfecção pelo cloro. A gente vai ver na nossa aula de desinfecção. Essas são as referências bibliográficas, né? Principalmente, né, o livro do professor Jordão e Pessoa, que tem na biblioteca, que vocês devem fazer uso para a consulta, Tratamento de Esgotos Domésticos, né, de 2005, 4ª edição, do professor Von Sperling, que também tem na biblioteca, Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos, né, é da editora da UFMG, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, 3ª edição, revisada, é o volume 1, também há na biblioteca. Muito obrigada pela atenção à aula de hoje.